Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Quarentena, o que temos assistido de filmes, séries, o que temos lido, o que temos feito, quais têm sido os nossos hobbies, né, nesse tempo de quarentena, de isolamento. Não para todos, né, o TM? Não, fique bem claro isso. Não para todos, mas é isso. Mas antes de propriamente conversarmos sobre a quarentena em si, o que temos feito nessa quarentena, vamos dar uma passadinha lá no Mural. Que delícia é esse, gente? Vamos passar lá no mural, então. Bem, Thiago, hoje no nosso mural aqui do Papo Nerd, lembrando sempre que o nosso mural é patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro, né, onde você pode encontrar
livros de todos os gêneros, novos e usados, com preços super acessíveis, né? Lá você encontra promoções, coleções, kits, podendo realizar o pagamento através do PagSeguro, depósito bancário, boleto bancário ou à vista para quem é daqui de Itaperuna. Lembrando que o frete é sempre a combinar. Entregamos para todo o Brasil, Thiago. Isso aí, cara. E tava dando uma olhada lá no IJ Livreiro e tem umas novidades bem legais que chegaram lá esta semana. Vale dar uma conferida. É isso aí, né? E também esse episódio é patrocinado pela Padaria Alvorada, não é mesmo, Thiago? Isso aí, Padaria Alvorada. Para você que é daqui de Itaperuna, é só visitar lá na Rua Natividade, no bairro Presidente Costa e Silva, número 375. Padaria Alvorada, com produções deliciosas, cara. Muita coisa boa. Igor, tem pudim. Eu já falei, né? Falei de lá que o pudim é ótimo, cara. É sensacional. E se você quiser conferir a produção, é só acompanhar pelo @Padaria Alvorada 38. Lá no Instagram, você pode conferir lá as tortas salgadas que são feitas, os pudins, cara. Eu acho que eu sou apaixonado no pudim de lá, cara. Tem, Marta Rocha, sonho, cara, não é? Pra galera aí que curte um doce aí, uma gordice, nossa, vocês vão... Tá dando água na boca, hein? Ih, nem fala, nem fala. Então, é só dar uma conferida na produção da Padaria Alvorada. E, eles aceitam encomendas também, galera, pelo telefone. Que beleza. 22988470102 e também pelo 2238236124. Padaria Alvorada. Isso aí, nada melhor do que, né, comer aquele pãozinho fresquinho, aquele pudinzinho, né, enquanto ouve o nosso podcast. Exatamente, né, cara. E lembrando que você pode apoiar, ajudar, incentivar aqui o Papo Nerd a produzir conteúdos e conteúdo de qualidade cada vez mais. Diz aí, Thiago, como é que a gente faz? É super fácil, cara. Estamos nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. É só dar uma busca lá por Papo Nerd ou Papo Nerd Oficial. Tem várias metas lá com muitas recompensas, Igor. Então, tem uma galera aí que pode colaborar e ainda pode ganhar, fazer parte de sorteios exclusivos aí para os padrinhos ou apoiadores que estão conosco nessa jornada aí. E para você que deseja ter a sua marca, o seu produto, a sua empresa divulgada aqui no nosso podcast do Papo Nerd, é muito simples, basta você nos procurar nas redes sociais ou então enviar um e-mail para papointernerd@gmail.com e nós entraremos em contato para que possamos conversar, negociar da melhor forma possível para que você tenha a sua marca, o seu produto e a sua empresa aqui divulgado no nosso podcast. E se você não quiser ouvir o Mural do Papo Nerd, pule diretamente para 17 minutos e vários bons motivos para você deixar de procrastinar e ouvir este episódio. Bem, Thiago, queria fazer algumas observações relacionadas ao episódio 7, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Vamos para as ressalvas, então. Vamos lá. Primeiro, eu quero falar aqui o seguinte. Lá, quando nós estávamos conversando, eu e o TI ficamos um pouco na dúvida quando falamos sobre a morte do River Phoenix, não é? Que era amigo do Keanu Reeves. Sim. E o TI fez uma observação dizendo que um dos filmes que o River Phoenix iria fazer, o Leonardo DiCaprio assumiu, né, o papel dele, entrou no lugar dele devido à morte, né, do River Phoenix. Sim. Nós ficamos na dúvida de qual seria esse filme. Na verdade, foram dois filmes onde o Leonardo DiCaprio substituiu o River Phoenix,
né, que estava cotado para fazer os papéis, que foi no filme Diários de um Adolescente, filme muito bom, por sinal, e Eclipse de uma Paixão. Né? Eram 2 filmes que o River Phoenix estava cotado para assumir o papel principal, e o Leonardo DiCaprio, então, ficou no lugar dele depois da morte dele. Acabou assumindo lá, né? Isso. Além disso, eu quero falar também que teve um determinado momento que a Malu chamou o Keanu Reeves de fado. Né? E eu quero fazer 2 pequenas observações. Ela falou que não sabia se era fado mesmo, se existia fado ou não. O masculino então, de fado, né? Como professor de português, eu quero dizer que fado não existe. Né? Não existe um masculino para a palavra fada. Fada serve tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. Tá? Mas geralmente a palavra fada, né, remete a uma criatura Isso, é uma criatura fantástica, mas com formas femininas. Né? Então, mas não existe. Se você falar fada, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Ok? Então é isso. Então ele seria uma fada. Ele seria uma fada sensato, então. E embora não tenha vínculo nenhum, talvez ficasse melhor se ela chamasse ele de elfo, né? Acho que se encaixaria também, né? Caberia ali no... Mas eu acho que ficaria melhor, né? Ficou melhor por causa do solinho de violão lá. Essa é a outra observação que eu ia fazer, Thiago, porque alguns me perguntaram de quem que era aquela música, quem estava tocando, né? Aquele instrumental, e aquele instrumental é de um grupo português, né, clássico e muito popular, um dos mais conhecidos no mundo, né, que canta esse gênero fado, né, um gênero de música portuguesa, que é o Madre Deus, né, e aquele instrumental ali, ele na verdade é uma... Deixa eu achar aqui. Se fosse uma espécie de dedilhado, não é, cara? No violão. Isso, mas ele na verdade é parte de um concerto chamado O Porto, que foi gravado no Coliseu, né? No Coliseu do Porto, em Portugal, no dia 4 de abril de 1998, já tem um bom tempo. Tem. Mas é uma música lindíssima, Então ali, para fazer essa brincadeira, né, nós colocamos o grupo Madre Deus, né, tocando um pedacinho aí do fado. Isso aí. Fazer essa brincadeira com a Malu. Ficou bem legal. Agora eu tenho uma ressalva de última hora aqui, Igor. Quero saber, você assistiu John Wick por acaso? Rapaz, olha só, depois do episódio passado, eu recebi muitas cobranças, né? Seja no WhatsApp, no Instagram, as pessoas me criticando por que eu não vi John Wick, por que eu não me chamaram de insensato e chamaram a Malu de senhora sensatez. Pois é. Mas eu confesso que no mesmo dia que nós gravamos o episódio, eu assisti o primeiro filme, o John Wick, o primeiro, né? E agora estou aguardando para assistir o segundo e o terceiro. Né? E quem sabe a gente não faça um episódio aí falando só de John Wick, né? Cara, ficaria legal, né? Eu acho que a nossa embaixadora do John Wick, Malu Horácio, ela se sentiria muito à vontade em fazer esse podcast. É verdade. Mas eu não vou dizer o que eu achei do filme, fica aí para um próximo programa, um próximo episódio. Guarde suas considerações. Ok, então vamos para os abraços, né, Thiago? Tem algumas pessoas aí pra gente mandar uns abraços, né, que entraram em contato com a gente, marcaram a gente nas redes sociais, né? Então vamos lá? Isso aí. E lembrando, Igor, que se você quiser aparecer aqui no mural do Papo Nerd, é só marcar a gente em qualquer postagem, repostagem, retweet, @Papo Nerd Oficial. Só marcar a gente. Também pode ser pela hashtag podcast Papo Nerd. Então o primeiro abraço vai para
Priscila Tavares, essa semana, nossa ouvinte assídua. Forte abraço, Priscila. É isso aí. E assim como ela, marcando presença sempre, o nosso amigo Eliseu, né? Sempre ouvindo, sempre marcando, sempre comentando e compartilhando. Isso aí, Eliseu também marcando presença sempre aí. Forte abraço para ele. Outro aqui para @melusbar. Isso aí, Melina. Toda semana a Melina dá um feedback pra gente, marca a gente lá. Muito obrigado, Melina. Forte abraço para você. Isso aí. Também quero mandar um abraço para Samantha Meirelles, né? Samantha Meirelles curtiu bastante o episódio, tem escutado e essa semana ela comentou, né, dizendo que o episódio ficou muito legal, muito divertido. Então um abraço aí para Samantha Meirelles. Isso. Um outro abraço aqui para Isa, lá do grupo LC Terra-média. Não é, Igor? Isso aí, isso aí. A Isa também curtiu pra caramba, né? Conversão, batendo um papo bem legal. Então um abraço aí pra Isa, do grupo LC Terra-média. E também um abraço para o meu pai. Essa semana ele ouviu, disse que ficou muito legal o episódio, bem divertido, né? Gostou pra caramba, então um beijão aí, pai. Isso aí, cara. Forte abraço aí pro mestre Reinaldo. Abração aí, ó, com carinho de coração aí pro nosso mestre poeta aí, ó, José Reinaldo. Forte abraço. Isso aí. E vamos para o episódio, né? Que a Malu e o TI estão lá esperando a gente, Thiago. Isso aí. Hashtag partiu.
abandonei abandonei, Supernatural. cara. Eu já tô na última eu temporada, falta assistir os episódios ainda. Foi a única série das longas que eu não abandonei. As minhas séries de herói, essas séries que eu tô falando aí, eu já abandonei tem 1 ou 2 temporadas. Tipo, de cada uma, no caso. Porque antes eu costumava assistir tudo. Eu assistia muita série, gente, muita série. Só que aí, né, aquela questão, você vai virando adulto, vai ficando com menos tempo, vai ficar mais complicado, né? E aí, e às vezes entre ver uma série e, tipo, uma série que não tem na Netflix, que eu fiquei preguiçosa, depois que essas plataformas de streaming chegaram, eu fiquei preguiçosa de procurar na internet pra assistir episódio novo. Aí eu fico acabando esperando, tipo, as plataformas lançarem as temporadas novas pra eu ver, e eu acabo saindo daquele hype, aí eu não tenho vontade de ver quando lança, entendeu? Então, assim, aí entre as vezes de ficar procurando na internet um negócio, fechando o vírus, fechando 1000 sites que abrem junto e tal. Esse pop-up enjoado, né? Isso, eu prefiro ler um livro, entendeu? Aí eu tô mais nessa vibe. Eu sempre preferi mais ler um livro mesmo, mas eu gosto muito de série também. Só que aí ultimamente só no livro mesmo. E eu tô até com dor no olho, já falei isso. Dor assim, ó, atrás do olho, tudo, de tanto que. Gente, sério. Eu devorei um livro. Acabei ele hoje. Eu comecei ele anteontem de madrugada. Aí eu li tipo uns 2 capítulos. Aí eu li ontem o dia inteiro. Não fiz nada ontem, gente. Vocês têm noção? Que eu tenho um monte de coisa pra fazer, não fiz nada. Li ontem o dia inteiro e acabei ele hoje à tarde. E agora eu já tô começando o segundo. E Deus me ajude que eu vou ficar madrugada dentro.
Porque tem o Robin e eu sou o Robin. Prefiro Paralama. O meu personagem preferido da DC é o Robin e o Asa Noturna. Então foi por isso Gente, que eu ainda acompanho. eu não assisti essa série. Mas o Arrow, Eu não assisti essa série ainda, dos Titãs. eu acho ela melhor do que todas da CW. É mesmo, eu vou assistir. Porque eu era fã do desenho, eu né? acho. O desenho eu adorava, não perdia um quando passava no SBT, os Jovens Titãs. Mas o tom vai ser bem diferente. Com certeza. Por que, gente? Vocês estão rindo de mim? Por que não é o mesmo universo? Eu tô falando merda? Tô falando merda? Eu não assisto nenhuma série da DC. Eu tô falando merda não, né, gente? Desgostei. O Marvete aí, ó. Isso é verdade, não me atrai, eu já tentei assistir várias, mas não me atrai. Primeiro pela quantidade de episódios. Segundo que realmente não gosto. É difícil mesmo. A única coisa que eu gosto da DC é os Jovens Titãs em ação. Esse eu gosto do desenho. Titãs Go, né? Mas a série você já viu? A série você já viu? A série não assisti não. Já tentei, botei um ou outro episódio pra ver se de repente me chamava atenção, mas não vai, cara, não desce.
faz que eu o justo lá, ó. A temporada dela é pequena, né, Dizem que cara? ela é boa, né? É. Ela é arrastada. Então, É é mesmo. bem grande, cara. Os episódios, né, são bem grandes. A temporada eu acho que é pequena, mas os episódios são bem grandes. Eu assisti, acho que É assisti porque 2 ou 3 episódios, mas não continuei, não. Eu tenho. Sabe qual é o meu problema com essas séries da Netflix? É porque às vezes a série todo mundo ama, todo mundo quer temporada nova, eles vão do nada decidem que eles querem cancelar a série. Tipo, tem uma amiga minha que me indicou Anne with an E, né? E aí eu falei com ela que eu ia assistir. Aí eu fiquei sabendo da notícia do cancelamento, eu falei, não vou mais, porque pra quê? Eu vou me apegar aos personagens, eu vou sofrer pra não ter temporada nova? Ah, não, gente. Porque quando eu tô vendo uma série ou um filme, eles viram meus parentes, entendeu? Eu fico apegada aos personagens, sabe? Então, assim, não dá, não. eu acho tão assim, às vezes falta de vontade de terminar a série, porque eles poderiam lançar vamos dizer assim, igual o pessoal faz, uma fanfic, uma novela em livro, pra poder terminar a série sem finais. A The Way já foi cancelada também. Exatamente. Fazer um episódio de encerramento, igual fizeram com Sense8, né? Só isso, cara. Fizeram com o Shadowhunters também. Então, Shadowhunter, e pronto, encerra a série, mas encerra pelo menos com... Um final legal pros fãs, né? É, Eu acho falta de respeito com os fãs, cara. Também- Tipo, também os acho. fãs aí cancela a série e você fica sem saber o final, entendeu? Eu acho que Anne with an E teve um negócio desse assim, entendeu? Que todo mundo tava esperando uma temporada nova e veio a notícia do cancelamento, alguma coisa assim. Eu posso estar falando merda, não sei. Mas eu acho que tinha um negócio desse aí, sim. Não, eu acredito que foi por esse lado aí mesmo. Os fãs estavam aguardando, né? Porque, se não me engano, termina com uma espécie de um gancho, né? E aí, Isso, não é um fechamento, né? se não é um encerramento, né? Se tem coisa ainda para desenvolver, se tem história para contar, é natural que os fãs esperem alguma coisa. Aí, de repente, vem e cancela a série, né? Aí fica aquela coisa ruim. Uma série que cancelaram também e do nada foi... Rapaz, eu sei que uma das principais é a Morena Baccarin, que fez uma de alienígena. Esqueci o nome agora. Eu não lembro. Não sei se é Z, não é Z, não. Não lembro o nome. Eu esqueci o nome, é de alienígena, invasão alienígena. Aí terminar, cancelado na segunda temporada. Com gancho pra terceira? Nossa, Sim, isso sim, deve dar muito ódio, cara. Quem acompanha a série deve ficar com muito bolado. Nossa, demais. Por isso que eu gostei do que eles fizeram com os fãs de Shadowhunters, por exemplo. Eu sou fã da autora em específico, né? Da autora porque Shadowhunters é baseado numa série de livros, né? Como vocês sabem. E assim, eu assisti a série mais porque eu sou super fã do universo da Cassandra Clare, que é Os Instrumentos Mortais, né? São 6 livros. E mais os outros spin-offs que tem
Spoiler, bem pela, entendeu? E aí eu fiquei meio triste. Aí eu não quis ver, não. Mesmo sabendo que eles estão seguindo a história real do que aconteceu, eu queria que a ficção mentisse pra mim, entendeu? O mais engraçado é que a minha esposa viu, então eu tô assistindo e ela tá reassistindo comigo. Só que ela não me fala, eu pergunto pra ela, o que vai acontecer? Ela não me conta. Aí se eu assisto algum episódio na frente dela, ela me pergunta, o que aconteceu? Aí eu vou falar, o engraçado é que ela fala assim, não me conta não, que eu não gosto de spoiler. Aí eu falo, mas você já viu? Mesmo assim ela não gosta de saber, ela esquece, né? Rain é muito bom. Rain é mas muito tá bom. Muito As primeiras bom. duas temporadas são muito boas. Nossa, são muito boas. Mas o Rain foi uma das séries que eu fiquei com preguiça de acompanhar depois, porque, tipo assim, quando eu assisti só tinha 2 temporadas na Netflix, a primeira e a segunda. Não tinha a terceira ainda. E aí eu acabei ficando com preguiça, e quando demorou tanto tempo pra lançar a terceira temporada na Netflix, que eu perdi o hype. Eu não queria mais ver. Hoje só tem, na Netflix hoje só tem a 4ª temporada. Não tem mais a primeira e a terceira. Mas tem na Globoplay. Eu tô assistindo. A gente fica fazendo jabá de graça. Pois é, eu tô assistindo na Globoplay. Inclusive, o que eu mais gosto da série é a música de abertura do Reinaldo. Aquela música de abertura é linda. Muito bom. Linda. Aliás, assim, eles são muito bons em questão de figurino, essas coisas. Os figurinos eles são um pouco modernos demais. Principalmente os filhos da Mary. Mas é muito maneiro, é muito boa aquela série. Só que é longa, são 22 episódios, cara. Bem longa. É a encheção de linguiça que eu tava falando agora, né? E a Rain era uma série que era pra ser curta, tipo, 10 episódios por temporada, eu acho. Mas é legal. É legal. A quarentena acaba ajudando, né? Não tem muito o que fazer, aí vai assistindo. Vai ser a trilogia de 4. Você mantém trilogia de 4. Você mantém assim uma como é que eu vou dizer? Não uma disciplina, mas uma meta, por exemplo. Tem que escrever tantas páginas por dia ou tantas páginas por semana, não? Não, eu sou muito procrastinadora. Eu assim. Tem dia que eu fico o dia inteiro só mexendo com o meu livro. Tem dia que eu acordo assim, cara, eu preciso mexer com o meu livro, eu preciso escrever, e às vezes eu fico o dia inteiro. Tipo, semana passada eu tava assim, eu acabei um capítulo em um final de semana. Um capítulo de 15 páginas em um final de semana. Mas aí tem ao mesmo tempo tem dias que eu não tô afim nem de mexer. Porque assim, depende do mood, né? O dia que eu não tô afim de mexer. Peraí que eu vou espirrar. Que nojo! Sai, coronga! Ei. Peraí, espirro não é sintoma de coronga, tá? Você tá com tosse seca também? Tá com tosse seca também? É porque, tipo assim, eu gosto... Não tô não, Deus me livre.
Mas aí, assim, tem dia que eu não tô nem com vontade de escrever, sabe? Tem dia que a gente não vai num saco mesmo, né? Não saco nada. Aí eu mexo na correção do meu segundo livro, né? Que eu tô... Porque o meu segundo livro eu demorei 2 anos pra escrever ele. Então, assim, durante 2 anos, que foram os 2 anos de faculdade mais apressados da minha vida. Então, tipo, eu não tinha muito tempo. Aí eu tô voltando pra poder... Até pra deixar ele mais alinhavado com o terceiro, em termos de escrita, em termos de, né, de vocabulário, essas coisas. E aí eu vou dando essa revezada e lendo ao mesmo tempo outras coisas, né? Bom. O livro que você tá lendo, você já falou que você tava lendo... você terminou ontem, né? Essa noite. Terminei. Eu terminei o primeiro, volume 1. Aliás, era pra eu ter lido essa saga há muito tempo antes, mas eu sabia que eu ia viciar, então eu fiquei procrastinando. E aí, realmente, eu viciei. Viciei, assim, legal, que eu acabei o livro em 1 dia e meio, né? Assim que é bom, a leitura assim que é boa. E você... Comigo tem ajudado bastante, sim, mas o que acontece? Eu acho que vocês devem sofrer igual eu também, assim, ó, um acumulador de livros. Quem não, né? Quem nunca, eu compro mais do que eu consigo ler. Então, eu tenho livros aqui em casa que eu nunca li, mas ao invés de eu ler eles, eu tô baixando outros livros na internet. No caso, esses que eu... É porque, assim, eu só leria livros físicos. Só que eu não tenho dinheiro pra quantidade de livro que eu quero ler. Vou falar um negócio pra vocês, eu acho que eu vou andar com uma plaquinha escrita assim, pobre, que as pessoas ainda não entenderam que eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro. Que eu falo pra pessoa, a pessoa fica indignada com a minha pobreza. Já falei 10 vezes que eu sou pobre, a pessoa ainda não entendeu. Esse é um app que tem no iPhone, que é um app livros, né? Então aí todos os arquivos de livro eu puxo pra lá. Aí fica igual um Kindle mesmo. Eu utilizo o aplicativo do Kindle no celular. E aí todos esses livros que o TI deixa lá no grupo, eu jogo pra lá. Os que me interessam, eu jogo pra lá. E aí bota o filtro. Eu consigo ler com a... Meu livro que é bom nada, né? Pois é, né? Primeiro vocês não assistem John Wick. Não, vocês não, né? Você, no caso, o Igor, não assiste John Wick. Tô nem aí! Aí agora vocês assumem publicamente que vocês não leram meu livro. Vamos deixar registrado aqui, que eu vi... O TM leu depois de 84 anos, mas ele leu. Eu vi John Wick na mesma noite que a gente acabou de gravar o episódio passado. Assisti o 1. Aí no dia seguinte eu fui procurar o 2 na Prime Video, não tinha o 2, tem o 3. Eu não sei por que eles fazem isso. Lá tem aí eu não assisti, né, cara? Preciso do 2 pra você seguir a sequência e não tem. Isso aí não tem. Fizeram isso com o Senhor dos Anéis na concorrente também. Mas eu já assisti o 1. Em outro episódio do podcast eu falo o que eu achei. Uma dica então pra você que lê no celular tem um filtro que tira o azul da tela para poder imitar um pouco mais o Kindle também. Então dá para ler pelo celular.
eu que não tenho costume, também tô com muita coisa ali para ler. Só que me favoreceu que eu tenho lido mais os volumes únicos, eu tenho procurado leituras menores, para poder até não ter aquela ressaca literária também. Igual eu pego livros, né? livros de contos, e também me aventurei em
Ainda tá no preço salgado ainda. Eu tô igual a Malu, não tem dinheiro, não. Deixa eu dar uma Gente, não tem maquiada condição. primeiro. Falar um negócio pra vocês, eu acho que eu vou andar com uma plaquinha escrita assim, pobre, que as pessoas ainda não entenderam que eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro. Os livros de fantasia que eu leio, são muito caros, não tem condição. Entendeu? Igual, e geralmente os livros que eu leio são sequências, assim, vários livros, entendeu? Então, assim, como eu engulo os livros, eu teria que ler tudo de uma vez. Então eu tenho que comprar tudo de uma vez. E tudo de uma vez não dá, vai dar 300 conto por aí, entendeu? Então não tem como. Aí eu sou obrigada a ler online não. Mas por isso que eu assinei a Amazon, por causa disso. Os livros já são caros. Aí você ainda vai pagar o frete, encarece. Ali pelo menos eu não pago o frete. Né? Pago mensalmente, tem outros benefícios e não pago o frete. Então isso foi uma coisa que me... Acho que eu vou fazer isso. Porque senão, o fato de ter também o sebo virtual me ajuda, porque eu acabo negociando muitos livros com outras pessoas, né? Faço troca, mas eu tô planejando assim que eu tiver dinheiro pra comprar todos os livros que eu li online, eu vou comprar todos eles e ler tudo de novo. eu tinha que fazer igual você, um esquema dos livros que eu já li esse ano, porque eu já esqueci a quantidade de livros, porque eu já li vários livros esse ano, então eu já esqueci. Você tem conta no YouTube, pô, você não usa, não? Hã? Você tem conta Eu no YouTube? eu tenho lá, mas eu não uso. Aí, Eu não uso.
imaginado para escrever nesse mundo, vou criar outra história, você vai ver que vai ser muito mais fácil. Né? Muito mais. É lógico que vai ter um período ou outro, como acontece com qualquer tipo de artista, seja qual área ele estiver produzindo a arte dele, que tem um momento de seca, um momento que não sai nada, de inspiração, isso acontece. Eu acho que eu fiquei uns 4 anos sem escrever uma poesia sequer. E eu sempre carrego caneta, lápis, caneta, papel e livro comigo, que eu acho que a leitura me inspira muito a escrever. E fiquei mais de 4 anos sem escrever nada, nenhuma linha de poesia, né? E então acontece, vai ter período mesmo que é assim, mas quanto mais você faz, mais fácil se torna, né? Sim. Então... Eu também, o que você falou aí é similar com o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a escrever, eu tinha tudo idealizado na minha cabeça, né? Como eu queria começar, parará, mas foi muito difícil. Meu processo foi assim, eu comecei a escrever, e aí eu escrevi um capítulo um capítulo não, tipo, 2 parágrafos, e eu falei, nossa, eu sou horrível nisso. Aí eu deixei de lado. Tipo, eu sou horrível. Eu falei assim, isso é muito difícil, isso é mais difícil do que eu pensei, entendeu? E aí eu deixei de lado, mas as ideias elas não paravam de surgir. Aí eu falei assim, não, se eu não começar, eu nunca vou me perdoar por não ter tentado, né? E ainda mais com a história que eu tinha na minha cabeça, com tudo que eu tinha planejado na minha cabeça. O TM sabe porque ele leu, né? Então, Sentiu a espetada aí na galera, hein? De expandir o universo e tal. É igual você falou da questão de poesia. O dia que eu tô inspirada, eu também faço. Tipo, uns capítulos atrás aí no meu 3º livro, eu escrevi uma música que, né, naquele negócio lá, um canto, né, na verdade, aqueles cânticos antigos. Um canto que é muito lindo e super apropriado pra situação, entendeu? E eu escrevi assim na hora, não tinha nada, eu não tinha nem pensado que eu ia escrever. Eu falei assim, vai ser legal uma música aqui, acho que a música vai encaixar aqui. E aí eu comecei a escrever a música. E saiu, e ficou legal. Ótimo. Que legal. Porque eu também escrevo, não assim, não é poesias, mas eu escrevo mini textinhos que de vez em quando rimam. E às vezes eu escrevo algumas poesias também. Meu Instagram é algo com pipoca também, tá, gente? Só fazendo uma leve propaganda aqui, mas meu Instagram de crônicas, de poesia. Crônicas, talvez. Que encaixa não. Eu tenho, chama Algo com Pipoca. Aí eu escrevo poesia e eu também escrevo textinhos, que são bem bonitinhos.
Esse podcast foi editado por Livro Caneta